notado que quando uma ambulância passa pela rua, a palavra ambulância está escrita de modo invertido no seu capô? E você sabe por quê? É para que o motorista que estiver na frente, quando olhar o espelho retrovisor, possa ler ambulância corretamente. E realmente esta é uma das características do espelho plano, refletir a imagem de modo invertido. Agora, o que ambulância tem a ver com a nossa teleaula de hoje? Bom, na verdade, nada. Mas espelho, este sim tem tudo a ver e muito. É porque nós vamos entrar mais a fundo no tema reflexão, que você já teve a oportunidade de estudar na teleaula passada. Na teleaula de hoje, você vai estudar como são formadas as imagens nos espelhos planos e nos espelhos esféricos, sejam eles côncavos ou convexos. E agora toda atenção, porque a nossa teleaula de hoje está apenas começando. É aqui mesmo, hein? Lá. Ficou aí? Tá bom, né? Tá bom. Legal. Ô, amiguinho. Como é que é? Vamos trabalhar? Tá aí pensando na morte da bezerra? Como é que é? Sabe o que é, Vicente? Eu tô refletindo. Você tá refletindo, lógico. Você tá na frente de um espelho e tem que refletir mesmo, né, Gil? Não, exatamente. Tô pensando sobre o reflexo do espelho. O que é o reflexo do espelho? É o seguinte, por que o nome da nossa empresa aparece ao contrário no espelho? É verdade, né? Por que aparece ao contrário? Tudo no espelho fica invertido, né? O que tá na esquerda fica na direita, né? Exatamente. Aí eu já não sei te dizer não, viu? Aí não tenho ideia. Sabe o que eu gostaria muito de saber, Vicente? Eu também. Bom, vamos carregar lá. O espelho é mesmo um objeto muito estranho, você não acha? É que ele já é tão habitual no nosso cotidiano que a gente nem presta mais atenção, nem pensa mais nisso. Mas imagina alguém que nunca tenha visto um espelho ao ver um espelho pela primeira vez. Não, deve ter levado um susto. É como se lá dentro dele estivesse uma coisa, mas na verdade é só a imagem dessa coisa refletida. Não, eu mesmo fico intrigado com isso. E tentando entender como as imagens se formam no espelho, eu fiz até esse desenho aqui, ó. Está vendo só? Isto aqui representa um espelho plano. E aqui eu desenhei uma lâmpada. E este é o olho do observador. Eu desenhei um raio luminoso que sai de um ponto do filamento da lâmpada. Esse raio bate no espelho formando um ângulo I, com A normal, e é refletido para o observador com um ângulo R. Repare que esses dois ângulos são iguais. Desse modo eu posso saber a direção de onde vem a luz do espelho e que está chegando ao olho. Mas o que eu ainda não sei é exatamente onde está a imagem daquele ponto do filamento. E para que eu saiba onde está esta imagem, eu preciso de mais um raio luminoso que saia daquele ponto. Então eu vou completar o meu desenho assim. Agora, com dois raios luminosos, a imagem do ponto do filamento fica determinada. O conjunto de todas as imagens, de todos os pontos da lâmpada, é a imagem que você vê dentro do espelho. Esse ponto P é chamado ponto objeto. É dele que vão sair alguns dos raios luminosos que vão atingir o espelho. Quando estes raios estão saindo do espelho, o ponto P', em que eles se cruzam, é chamado ponto imagem. Se os raios luminosos estão entrando de maneira divergente, como é o caso desse desenho, o ponto objeto será chamado de ponto objeto real. E quando eles estão saindo do espelho de maneira divergente, o ponto definido por eles vai ser chamado de ponto imagem virtual. Virtual, a imagem ou aparência de algo e não a sua realidade. Eu entendi bem essa construção geométrica da imagem de um objeto em um espelho plano, tá? Mas eu queria saber um pouco mais sobre as relações entre o objeto e sua imagem na questão do tamanho. Eu estudei muito sobre esse assunto para fazer um exame. Olha só, Rosinha, na verdade, num espelho plano, a gente não tem muita dificuldade em entender essas relações na prática. Mas a teoria precisa de um pouco de cuidado. Por exemplo, para a gente calcular a distância do objeto ao espelho, certo? E da sua imagem ao espelho, a gente precisa fazer o seguinte. Vamos imaginar um ponto luminoso, P,
que envia raios luminosos em todas as direções. Alguns desses raios vão atingir o espelho, certo? Se a gente tomar o raio luminoso que passa por P e por A, isto é, numa direção perpendicular ao espelho, esse raio será refletido sobre si mesmo. É bom observar uma coisa: o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, que é igual a zero. O raio que sai da lâmpada atinge o espelho no ponto B e volta, formando um ângulo igual ao de incidência, isto é, I é igual a R. Repare que se formaram dois triângulos, um ABP e outro ABP'. São dois triângulos iguais, pois tem o lado AB comum e dois ângulos iguais. A partir daí, se chega à conclusão que a distância do objeto ao espelho, ou AP, é igual à distância da imagem do objeto ao espelho, ou AP'. E para deixar isso bem claro, vamos imaginar uma direção diferente de PB. Por exemplo, uma direção PC. Veja que o ponto P' aparece sempre na mesma posição. O que isso quer dizer? Que a posição de P' não depende do ângulo de incidência. Ou melhor, o ponto P vai sempre produzir um ponto imagem P' na mesma posição. Um sistema assim, como um espelho plano, Rosinha, onde a imagem de um ponto é exatamente um ponto, é chamado de sistema estigmático. Ué, então todo espelho plano é estigmático? Claro, exatamente. Olha só, a imagem de um objeto fornecido por um espelho plano tem exatamente o mesmo tamanho que o objeto. Agora a gente está sabendo tudo sobre o espelho, hein, Vicente? Estamos entendendo. Por exemplo, já sabemos que a distância entre um ponto objeto até um espelho plano é igual à distância dessa imagem até esse espelho. E que um espelho plano é estigmático. Exatamente. E que um espelho plano sempre inverte esquerda-direita. Exatamente. Agora, a gente está entendendo tudo sobre o espelho, hein? Mas pera um pouquinho, estamos entendendo tudo sobre espelhos planos. Claro. Porque será que essas coisas todas valem para um espelho esférico, por exemplo? Espelho esférico, Vicente? O seu semblante já não espelha tanta sabedoria, meu caro Gil. Quer ver uma coisa? Tem um aí, é? Tem um. Ó, eu pensei porque eu olhei para isso aqui. Olha aí, ó. Olha, Vicente, o nosso rosto fica completamente deformado. Você viu? Que loucura! Um espelho esférico é uma calota esférica retirada de uma superfície esférica. Portanto, o espelho pode ter uma forma côncava ou uma forma convexa. Visto assim por fora, o espelho é convexo. Se a gente quebrasse essa bola, iríamos ter dentro dela um espelho côncavo. E esses reflexos são as imagens de tudo que existe ao redor da bola, dadas por este espelho esférico. São imagens virtuais, que ao contrário do espelho plano, aparecem deformadas. Por isso, esse tipo de espelho não é um sistema estigmático. Esses sistemas são chamados astigmáticos. Mas você não gostaria de ficar por dentro um pouco mais sobre esse assunto? Num espelho esférico, o centro da calota, ou V, é chamado de vértice do espelho. O centro C da superfície esférica é denominado centro do espelho. A reta que passa pelo vértice e pelo centro é chamada eixo principal do espelho. Qualquer outra reta que passe pelo centro do espelho é denominada eixo secundário do espelho. Uma coisa importante de se notar nos espelhos esféricos é que para se obter a normal num ponto de incidência, basta unir este ponto ao centro do espelho. Por isso, todos os eixos secundários são normais. Tem uma coisa que eu não entendo muito bem nessa história de espelhos esféricos, tá? Se a distância entre o objeto e o espelho é igual à distância da imagem ao espelho, como é que pode acontecer tudo isso dentro da bola? Como assim? Eu não entendi direito. Ó, por exemplo, se eu aproximar meu rosto do espelho esférico, eu vou me ver dentro dele, certo? Certo. Então, só que a distância entre o meu rosto e o espelho não é igual à distância da minha imagem refletida, do meu rosto refletido, ao espelho, não é isso? Olha, isso só é certo no caso dos espelhos planos. No caso dos espelhos esféricos, além da distância ser diferente,
o tamanho da imagem quase nunca é igual ao tamanho do objeto. E como é que a gente faz, nesse caso, nesse tipo de espelhos, para calcular a distância entre a imagem refletida e o espelho? Bom, primeiro a gente precisa saber a distância do objeto ao espelho. E aí nós temos que aplicar uma fórmula para calcular a distância da sua imagem. Olha, no seu livro de física, você vai encontrar de maneira bem detalhada, passo a passo, a demonstração dessa equação. Só que aqui nós já podemos entender como é que ela se constrói geometricamente, a imagem dos objetos nos espelhos esféricos. Repare nesta vela, que está sendo refletida num espelho côncavo. A chama da vela é um objeto real em relação ao espelho. Agora vamos construir um raio luminoso que incida paralelamente ao eixo do espelho. Esse raio luminoso vai passar pelo ponto F, que é o foco imagem. Repare também que esse foco está situado exatamente entre o vértice V e o centro de curvatura C do espelho. Por outro lado, um raio que passe pelo foco sairá paralelo ao eixo. Esses dois raios vão se encontrar no ponto P', que é a imagem de P. Para construir a imagem inteira da vela, não é preciso construir as imagens de todos os seus pontos. Como a base da vela está apoiada sobre o eixo principal, a imagem dessa base também vai estar. E como a vela é perpendicular ao eixo, sua imagem também é. Assim podemos obter a imagem da vela como um todo, imagem que além de real é invertida. Agora dá uma olhada na mesma vela, só que num espelho convexo. Novamente o ponto P é um ponto objeto real. Repare numa coisa, tanto o centro C do espelho quanto o foco F estão na região interna do espelho. Um raio luminoso que entre na direção do foco será refletido paralelamente ao eixo do espelho. E um raio luminoso que entre paralelo ao eixo será refletido numa direção que passa pelo foco. Conseguimos assim o ponto P', que é a imagem de P. Neste caso, P' é um ponto imagem virtual, pois os raios que partem de P' saem do espelho de maneira divergente. Voltando ao caso da vela diante de um espelho côncavo, vamos supor que a gente já saiba onde está a imagem da vela. Imagine um raio que saia da chama da vela e incida no vértice do espelho. Observe que ele sai da extremidade da chama da vela e, após ser refletido, passa pela extremidade da imagem da chama. Então vamos ter dois triângulos semelhantes, ABV e A'B', Se nós chamarmos de Y a altura do objeto e de Y' a altura da imagem, vamos ter essa relação, P sobre P' igual a menos Y sobre Y', onde o sinal de menos indica que o objeto e a imagem estão em sentidos opostos. Olha, Vicente, eu vou te dizer uma coisa, viu? Fala. Eu tô entendendo tudo sobre espelho agora. É, eu também, mas só tem uma coisa, viu? O que é? Eu não sei, bicho. Foi tanta informação que eu não sei se eu vou guardar tudo aqui não, viu? Por isso mesmo, depois de tanta reflexão, que tal uma boa revisão? Você não acha? Ah, não é? Boa ideia. Ainda tem mais uma. Tem mais uma aí? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu como são formadas as imagens no espelho plano e quais são, neste tipo de espelho, as relações que existem entre a posição do objeto e a posição da imagem. Viu também como são formadas as imagens em espelhos esféricos, côncavos e convexos, e como obter essas imagens geometricamente, determinando suas posições e tamanhos. Eu não disse que os espelhos eram meio misteriosos? A gente nem repara muito neles e você viu quantas relações existem entre os objetos e suas imagens. Relações até complicadas. Bom, quer dizer, complicadas até a gente resolver estudar bem o assunto. E no seu livro de física você vai encontrar equações demonstradas passo a passo de forma bem clara. No livro você vai encontrar também exercícios que vão ajudar você a sedimentar todos os seus conhecimentos. Se você ainda não tem o seu livro, vá até o seu jornaleiro procurar. Até a próxima. Thank you.